Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 9. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Números, capítulo 6, versículo 25. Sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Salmos 119, versículo 135. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios capítulo 5, versículo 10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, então se arrependeu de ter feito homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la, mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Deus disse: esse sujeito me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Este é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Imagine esta cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente
significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmos 147, versículos 10 e 11. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada existiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma e aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações nem precisa apresentar um motivo para tudo o que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de coração alegre. Salmos 100, versículo 2. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmos 119, versículo 33. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Tiago, capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A
A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, Hebreus capítulo 13, versículo 15, e um sacrifício de gratidão, Salmos 116, versículo 17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Salmo 69, versículos 30 e 31. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com Kay, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar mamãe, expressando o nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e, cheios de alegria, cantam hinos. Salmos 68, versículo 3. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé essas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis capítulo 9, versículos de 1 a 3. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos, foi para isto que os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé, e pense que Ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida, quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmos 37, versículo 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus se você as fizer com atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Salmos 33, 15. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa.
Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Isaías, capítulo 45, versículo 9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. Quando corro, sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles. Mas adormecidos pareciam contentes, a salvos e tranquilos, e isso me fazia lembrar do quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia aos movimentos de seu pequeno tórax inspirando e expirando, eu sorria e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, porque você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: pois Ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículo 14. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá, com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século XXI, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Salmos 14, versículo 2. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Dia 9. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmos 147, versículo 11. Pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Até o próximo áudio.